Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Conimadeb, Assembleia de Deus, Cristo para Todos. E nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. A lição de número 9 trata de uma demonstração de Jesus à igreja. O texto áureo da nossa lição se encontra: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que concordância maravilhosa quando estamos em concordância com a vontade de Deus. Mateus 18, 19. A verdade central. Mateus 18 vai tratar do perdão, e aqui a resistência em perdoar revela ingratidão pela misericórdia recebida e coloca em risco a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos então à introdução da nossa lição. As admoestações de Jesus abordam aqui questões cruciais, como a hipocrisia religiosa, a falta de perdão, a busca por poder e status e a negligência da verdadeira missão da igreja. Elas são expressões do seu amor pastoral e cuidado, buscando restaurar aqueles que estavam afastados da verdade e manter a igreja no caminho da obediência fiel a Deus. Falemos da disciplina na comunidade cristã. Deixa eu dizer que eu sempre vejo a disciplina como algo restaurador, não como algo punitivo. E o objetivo de toda disciplina é restaurar o membro faltoso. A disciplina na comunidade cristã é, sim, uma prática essencial para a saúde espiritual da igreja. A disciplina visa corrigir comportamentos errados e promover a santidade e restaurar relacionamentos quebrados. Baseada no amor e, na verdade, a disciplina segue os princípios bíblicos, claro, conforme ensinados por Jesus. Qual é o papel da disciplina? A disciplina na comunidade cristã não é uma forma de punição ou de exclusão, mas sim um meio de amor que visa a restauração do indivíduo e a preservação da unidade do corpo de Cristo. Jesus apresenta um modelo claro e gracioso de como tratar pecados e ofensas dentro da igreja. Mateus 18, verso 15 a 17. A intenção é sempre guiar o ofensor ao arrependimento, promovendo reconciliação com Deus e com os irmãos.
A disciplina reflete o caráter de Deus, que corrige a todos que recebe por filhos, os seus filhos por amor. Hebreus 12, verso 5 ao 11. A disciplina é uma prática baseada no princípio de confrontar o pecado com a verdade, mas sempre trazendo a compaixão, visando a edificação e a santidade do corpo de Cristo e a correção do membro faltoso. A disciplina é uma expressão de verdadeiro amor e amizade. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Leiamos Provérbios 27, versos 5 e 6. Olha só o que diz aqui no livro de Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Portanto, a disciplina é uma correção. Vamos ao ponto 1.2, o equilíbrio que deve haver também entre justiça e misericórdia. O equilíbrio entre justiça e a misericórdia reflete o próprio caráter de Deus, que é um Deus justo, mas também é um Deus misericordioso, que é tanto justo como compassivo. No tratamento de ofensas, a justiça garante que o pecado seja reconhecido e tratado de maneira adequada, enquanto a misericórdia oferece ao ofensor a oportunidade de arrependimento e de restauração. O salmista, de forma poética, expressa num verso a harmonia entre esses dois atributos. Salmo de número 85, versículo 10, aonde nós lemos assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Paulo expressa para os colossenses aqui uma chamada prática também à misericórdia em harmonia e verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Leiamos essa carta de Paulo aos Colossenses 3, verso de número 12 e o 13. Olha que linda a carta de Paulo aqui, chamando os colossenses também a entender isso. Vejamos, Colossenses 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aplicação prática disso. Conflitos internos dentro da igreja são inevitáveis em qualquer comunidade, incluindo a igreja. Contudo, a Bíblia oferece princípios claros para resolvê-los de maneira que glorifique a Deus e edifique os envolvidos. Jesus ensina um processo estruturado para tratar conflitos, que inclui confronto direto, mediação e, se necessário, envolvimento da comunidade. Mateus 18, verso 15 ao 17. O apóstolo dos gentios exortou aos efésios a manutenção da paciência, amor e esforço para manter a unidade. Efésios 4, verso 2 e 3. Tiago também apresentou um princípio prático para abordar os conflitos com calma e sabedoria, que consiste em prontidão para ouvir, tardios para falar e para irar. Tiago 1, 19 ao 20. Vamos ao segundo ponto, o perdão ilimitado e a união do corpo. O perdão. O perdão é um dos pilares fundamentais para a unidade do corpo de Cristo. E também nos casamentos, o perdão é fundamental.
Ele reflete a graça de Deus e é essencial para restaurar relacionamentos quebrados, tanto com Deus quanto com o próximo, os irmãos na fé. Quando os cristãos praticam o perdão, eles fortalecem a comunhão, eliminam divisões e criam um ambiente propício para a paz e para o crescimento espiritual. O perdão humano e o perdão divino. O perdão humano está intimamente ligado ao perdão que recebemos de Deus. Jesus destaca essa conexão, ligando condicionalmente o perdão de Deus ao modo como as pessoas se perdoam mutuamente. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. A resistência em perdoar revela a ingratidão pela misericórdia recebida, pois se o Senhor nos perdoou, devemos perdoar o próximo, e coloca também em risco a comunhão com Deus. A necessidade do perdão é mencionado como um pré-requisito para uma oração eficaz. Marcos 11, 25, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A falta de perdão revela um coração endurecido, incompatível com a graça de Deus. O desafio de perdoar. Esse é um dos maiores desafios da vida cristã, pois confronta as limitações humanas e nos convida à reflexão sobre o caráter de Deus, cuja misericórdia é infinita. Lamentações 3, 22, verso 23. Para perdoar exige humildade, amor, dependência do Espírito Santo, especialmente quando são atos repetidos. O perdão contínuo não significa ignorar o pecado ou ainda permitir abusos, mas reflete a disposição de liberar a ofensa e de buscar a restauração sempre que possível. A paciência e a sabedoria ajudam no desafio de perdoar continuamente, conforme Provérbios, capítulo de número 19, versículo 11. Provérbios 19, 11, lemos assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. O perdão contribui para a paz e harmonia nos relacionamentos. Romanos 12, 18. O perdão ainda fortalece a missão da igreja. O perdão é um componente essencial para o sucesso da missão da igreja, pois no perdão reflete a natureza do Evangelho e é um testemunho poderoso do amor de Deus para o mundo. A missão da igreja não se limita apenas ao evangelismo, mas também à promoção de reconciliação e de restauração, tanto com Deus quanto com os outros. Quando os cristãos perpetram o perdão, eles corroboram o poder transformador do Evangelho, atraindo outros para Cristo. Vós sois a luz do mundo. Vamos falar da parábola do servo irreconciliável. Aqui temos uma advertência sobre a hipocrisia. Mateus 18. A relação entre graça e justiça divina. A graça e a justiça divina, embora pareçam opostas, estão, na verdade, perfeitamente harmonizadas no plano da salvação. A graça é o favor imerecido de Deus, onde Ele oferece perdão e salvação aos pecadores arrependidos, enquanto a justiça é a retidão de Deus, que exige que o pecado seja punido. E ele foi, de fato, punido na cruz de Cristo. Cristo é a nossa justiça, Ele que nos justifica pelo que Ele sofreu na cruz. A justiça na cruz, a justiça divina foi plenamente satisfeita ao penalizar o pecado.
E a graça? A graça foi abundante, permitindo que os crentes sejam justificados sem o mérito próprio. A graça de Deus é revelada no sacrifício de Cristo, que satisfaz a justiça divina e nos livra da ira. Romanos 5, verso 8 a 9. Cristo, que era sem pecado, se tornou pecado por nós, para que pudéssemos ser justificados pela graça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Falemos da advertência sobre a hipocrisia. A hipocrisia é uma falha espiritual que distorce o verdadeiro caráter cristão, pois se concentra em aparências externas em vez de uma transformação genuína do coração. As advertências bíblicas sobre a hipocrisia chamam os cristãos a viver uma fé autêntica, em que as palavras e ações refletem uma verdadeira relação com Deus. A verdadeira justiça e a santidade, segundo a Bíblia, são internas e se manifestam externamente de maneira sincera e coerente. A hipocrisia é uma negação da nossa verdadeira comunhão com Deus, que exige sinceridade e consistência na vida cristã. Não é o sangue de se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos ao 3.3, o último ponto aqui da nossa lição, a admoestação para a igreja hoje. Qual é a admoestação para a igreja hoje? Envolve o chamado à pureza, a fidelidade, a unidade, a comunhão, sendo um convite constante à obediência e à santidade. A igreja, como corpo de Cristo, deve viver à luz dos ensinamentos bíblicos, afastando-se do pecado e também do comportamento hipócrita. Serve como um lembrete para que a vida cristã não deva ser baseada apenas em palavras, mas sim em ações que refletem a verdadeira transformação que Cristo opera no coração de cada crente. Quando Cristo opera, ele promove a humildade, a paciência e a unidade. E isso é essencial para a vida da igreja, conforme Efésios 4, 1 a 3. A unidade na igreja é crucial para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, verso 10. Concluindo, por fim, a admoestação de Jesus à igreja não é uma forma de condenação, mas sim uma chamada ao arrependimento e à renovação. Ele, Cristo, deseja que a igreja seja um reflexo do seu caráter no mundo. Por isso ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, a nossa missão de sal é salgar e de luz é de brilhar. E que essa seja a missão ao proclamar o Evangelho. Que nós possamos viver o Evangelho de forma autêntica e transformadora. Através das admoestações, Jesus nos chama a viver de maneira digna da vocação que recebemos, com humildade, com graça e com um coração disposto a seguir os seus passos. Vamos ao questionário da nossa lição. A disciplina na comunidade cristã não é uma forma de punição ou de exclusão, mas sim um meio de restauração, de correção do membro faltoso. É esse o propósito da disciplina. Então, que nós possamos ter isso bem claro na nossa mente. Aqui, a disciplina é o amor que visa a restauração do indivíduo e também a preservação da unidade do corpo de Cristo. Vamos à segunda pergunta. O que reflete o próprio caráter de Deus? Bom, o caráter de Deus reflete justiça e misericórdia.
Vamos à terceira pergunta. Qual é o sentimento que revela ingratidão? Resistência em perdoar. Como é que nós vamos negar o perdão quando nós mesmos somos objeto da graça e da misericórdia de Deus? Quarta pergunta. Qual é um dos maiores desafios da vida cristã? Um dos maiores, né? E talvez para alguns até o maior, é o desafio de perdoar. Dependendo da ofensa, é muito difícil a pessoa ter um coração perdoador. E quinta e última pergunta. É uma falha espiritual que distorce o verdadeiro caráter cristão. A hipocrisia. A hipocrisia é uma falha espiritual e distorce o caráter do cristão. Semana que vem, lição 10, o convite ao reino de Deus, sabedoria, responsabilidade e esperança eterna. Essas são lições que nós tiramos do Evangelho de Mateus. Hoje abordamos Mateus 18, não é, que fala do perdão que devemos conceder ao irmão. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali você encontra 259 pastas, com mais de 7.900 vídeos para você. Então, mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.